Como eu falei anteriormente, um dos pilares do jornalismo de dados é o storytelling. Olá, gente, tudo bem? Me chamo Caio, sou publicitário e nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre jornalismo de dados. O que é jornalismo de dados, para que serve o jornalismo de dados, como utilizá-lo enquanto ferramenta, enquanto metodologia, para que serve especificamente, né? E a ideia é que esse vídeo seja um conceito introdutório, então não vou aprofundar especificamente todos os temas a partir do jornalismo de dados, mas que ele sirva de base para vocês trabalharem enquanto jornalista de dados, ou pelo menos saber um pouco melhor sobre o conceito do jornalismo de dados, de modo que vocês consigam utilizar de forma acadêmica ou de forma profissional. Basicamente, explicando ao pé da letra, jornalismo de dados é a junção do jornalismo mais dados, as ciências de dados. Então, hoje, infelizmente, temos ainda pouco conteúdo, pouco material desenvolvido de modo que a gente consiga entender o que é jornalismo de dados. É um conceito relativamente recente, ele começou a ser abordado propriamente nos últimos 20 anos, mas antes disso ele era utilizado enquanto uma classificação, enquanto um conceito. Hoje nós já entendemos um pouco melhor do que se trata e como utilizá-lo, né? Então é justamente esse o conteúdo de hoje. Antigamente, para você averiguar alguma informação enquanto jornalista, enquanto pesquisador, você ia até bibliotecas, você ia até espaços públicos, procurar aquele material ou aquele arquivo presencialmente e ler aquele material por inteiro, né, para aí conseguir encontrar a informação que você gostaria de coletar naquele determinado momento, para aí a partir dela, enquanto uma base, você desenvolver o seu material de pesquisa, a sua redação, o seu material de trabalho. Mas hoje a gente tem muitas mais possibilidades que não só essa, né? A gente tem a própria internet enquanto aliado para a gente conseguir fazer essa seleção de informação. E é justamente por isso que o jornalismo de dados ele se propõe a ser uma ferramenta muito eficiente para que a gente consiga impulsionar as nossas pesquisas e desempenhar um papel muito mais efetivo dentro do nosso espaço de trabalho também. O processo, ele consiste em você localizar esses dados, limpar, né, a famosa web scraping, que eu vou explicar posteriormente, organizar esses dados e preparar esse material para visualização. Basicamente, o ponto focal do jornalismo de dados é você conseguir não só expressar em palavras aqueles dados que você coletou, mas também contar uma história a partir deles, né? Então é uma junção de dados com uma storytelling muito bem elaborada, né? Que em suma ela é muito bem conduzida nesse espectro, né, do próprio jornalismo. Então hoje nós temos várias ferramentas utilizando a internet, né, o computador, que a gente consegue extrair esses dados de vários bancos de dados, públicos ou não, e outros softwares, né, outras ferramentas que a gente consegue utilizar também para limpar esses dados. E a partir disso, a gente também tem outras ferramentas que conseguem elaborar para nós visualizações muito mais bonitas, muito mais palatáveis ao público e de modo que a gente também não consiga se perder nesse processo de explicação e apresentação desse nosso material. Os dados, eles facilitam o embasamento, mas o jornalismo de dados, ele fornece a compreensão, a descoberta de novas histórias. E basicamente hoje, para você ser jornalista de dados, você precisa, em suma, saber não só alguns conceitos do próprio jornalismo, mas alguns conceitos de dados também e softwares e plataformas de manipulação de dados e informação, como por exemplo Excel, Google Sheets, entre outros. Esse processo de coleta de dados é muito prático, qualquer pessoa consegue fazer isso. A gente pode sempre recorrer, né, falando especificamente do mundo digital, recorrer a censos, recorrer a domínios públicos, sites do governo, sites da prefeitura, vários sites que possuem algum tipo de banco de dados aberto, de modo que qualquer pessoa consiga entrar e coletar esses dados. E aí a gente deposita esses dados em softwares
específicos para isso, né? Como eu citei anteriormente, Excel e Google Sheets costumam ser os mais fáceis e muito melhores, né, de manipulação. Mas no dia a dia, falando especificamente de jornalistas de dados, geralmente não se tem um tempo hábil de você parar, entrar em sites, pesquisar a informação que você quer, ficar colando e coletando informação uma por uma. Não se tem tempo para isso. Então, a forma mais ágil de se fazer esse processo é justamente recorrer ao web scraping. O web scraping, basicamente, é uma extração de dados, é uma raspagem de dados. E ele se é feito hoje a partir de alguns softwares que são específicos para isso. A gente pode utilizar o Python, a gente pode utilizar o Tidyverse. Existem muitas plataformas que são específicos para você colocar algum tipo de código, né, e fazer esse processo automatizado, mas que possibilitam e facilitam todo esse processo desde o início até o final. Depois desses dados coletados, você pode organizá-lo de uma forma automatizada através do Excel e Google Sheets, né, que geralmente é o que as pessoas usam no mundo atual, em ambiente corporativo, precisamente, para a gente conseguir fazer essa organização de uma forma que facilite a nossa leitura, para depois a gente passar todas essas informações para os softwares que são específicos para a visualização de dados. Esse processo, eu acredito, na minha opinião, é o mais importante, que é o pilar do jornalismo de dados, né? Facilitar essa visualização dos dados para além de uma mera plataforma de visualização de planilha, por exemplo, de modo que a gente consiga ganhar uma determinada atenção, né, na proporção que a gente espera a partir daquele material que a gente preparou para essa apresentação. As minhas plataformas favoritas é o Flourish e o Datavized. Eles possibilitam que você crie uma apresentação do zero a partir de todos os formatos de dados que você possui. Então, por exemplo, você não precisa necessariamente ter um arquivo em formato de Excel, por exemplo. Ele aceita PDF, ele aceita qualquer outro tipo de formato que você tenha e converte esses dados em alguma apresentação que você pode personalizar da forma que você acredita que seja o mais concebível e o mais bonito, né, dentro daquilo que você espera apresentar. Essas duas plataformas em específico, elas possibilitam todo o processo desde o início. E elas também proporcionam que você consiga disponibilizar essa apresentação em qualquer formato também, no seu próprio site, ou enquanto arquivo para você compartilhar com outras pessoas. E esses mesmos arquivos você também pode filtrar a forma de personalização de compartilhamento, como por exemplo, se a pessoa no qual você vai compartilhar ela vai poder editar, ou se será apenas para visualização. Enfim, as plataformas hoje elas têm essas possibilidades que facilitam muito o nosso dia a dia. Como eu falei anteriormente, um dos pilares do jornalismo de dados é o storytelling, é o data storytelling. E existem várias vertentes do data storytelling que você pode utilizar para o seu projeto final de jornalismo de dados. Entre eles, você pode utilizar infográficos, você pode utilizar storytelling, você pode utilizar microstory, você pode utilizar explainers, você pode utilizar tantas metodologias para desenvolver esse projeto, que fica cada vez mais fácil para a gente compreender conforme a gente vai trabalhando esses materiais. Uma outra plataforma que eu gosto muito de utilizar é a Figma, que é como se fosse um Canva. Ela facilita muito o processo de organização e de visualização desse material pós-projeto final, né? O que, como eu falei, o intuito justamente é apresentar um material claro, objetivo, para os nossos clientes, para os nossos espectadores, para as pessoas, enfim, que vão debruçar em cima desse material. Então, nosso objetivo focal é que ele seja claro, bonito, que seja um material de entretenimento educacional. Hoje eu faço parte do Centro de Pesquisas Científicas em Justiça Racial, Ambiental e Justiça Climática. E todas as minhas teses lá, elas são feitas a partir do jornalismo de dados enquanto metodologia. Como eu falei, é sempre abordando uma storytelling a partir do tema que eu quero me debruçar e utilizando os dados que eu organizo também para dar uma impulsão para aquele determinado tópico que eu estou a fim de desenvolver naquele determinado momento.
Então, hoje, como eu falei lá no início do vídeo, não se tem muito material aqui no Brasil para a gente se debruçar. Então, infelizmente, se você tiver um conhecimento em inglês, é muito mais fácil para você conseguir localizar informações na internet, porque infelizmente é onde se tem hoje disponível na internet, nessa linguagem, né, nesse idioma, o maior montante de informação que a gente consegue, enfim, baixar e assistir, e guardar para nós, para a gente conseguir revisitar ao decorrer do tempo. Eu vou indicar alguns materiais aqui que me ajudaram muito nesse processo de compreensão do jornalismo de dados e que eu tenho certeza que vão te ajudar também. Existe um site chamado datajournalism.com, que ele foi feito por alguns jornalistas norte-americanos e alguns europeus, que se debruçaram em coletivo, né, colaborativamente falando, para abastecer a internet com informações a respeito do jornalismo de dados. Então, esse pessoal, eles confeccionaram um livro, alguns anos atrás, chamado Data Journalism Handbook, e também tem o Data Journalism Handbook 2. E ambos foram feitos, né, de forma colaborativa entre vários jornalistas, entre vários cientistas de dados, a fim de sempre manter esse material atualizado, com mais informações possíveis, de modo que qualquer pessoa sem nenhum tipo de conhecimento sobre consiga entender e consiga, quem sabe, se tornar jornalista de dados em algum determinado tempo. Existe também um site chamado escoladedados.org, que é muito boa também. Esse é um site nacional, feito colaborativamente também por algumas pessoas da área de dados, ciências de dados, jornalistas também, de modo que todo mundo consiga contribuir dentro da especificidade da sua área, para a compreensão geral do que é jornalismo de dados. Lá existem, inclusive, alguns cursos gratuitos a respeito não só do jornalismo de dados, mas alguns voltados ao jornalismo, alguns voltados só a dados, para que a gente consiga sempre ter esse acúmulo, esse repertório, de modo que a gente sempre consiga desenvolver o nosso próprio material. Eu gosto também de frisar, como eu falei anteriormente, que é um conceito relativamente novo. Então, cabe a nós, interessados sobre assuntos, também desenvolvermos, né, o nosso trabalho e compartilhar com outras pessoas que têm esse mesmo interesse, de modo que a gente sempre tenha mais informações a serem atualizadas a respeito do jornalismo de dados e fazer disso um conhecimento coletivo, para que todas as pessoas tenham acesso a essa informação, tenham acesso a essas ferramentas, tenham acesso a essas metodologias e consigam avançar cada vez mais com seus trabalhos de forma muito mais eficiente e dinâmica. Por hoje é basicamente isso. Como eu falei inicialmente, a ideia é justamente trazer um conceito introdutório para que vocês não saiam daqui com pulgas atrás da orelha e vocês consigam dizer para as pessoas o que é jornalismo de dados. De resto, daqui por diante fica aí por vocês e com vocês a coleta de informação acerca disso e quem sabe podemos nos ver posteriormente sobre novos assuntos ou com updates a respeito de jornalismo de dados. Até mais!